Recording in progress. Tô bom no inglês. É. O exercício 4, quem conseguiu fazer, quem não conseguiu fazer? Eu não consegui fazer, não. Eu quem? Eu tô abrindo o WhatsApp em vez de abrir o negocinho aqui. Raíssa? Isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Esse daqui que eu quero. Estão vendo aí? Tudo bonitinho? Tudo beleza? Não é desse tamanho que eu quero. Desse tamanho. Gente, esse exercício 4 é, é o seguinte, tá? Só um minuto. É isso mesmo. O exercício 4 fala pra gente o seguinte, ó. Colocar, mas, pô, colabora comigo, PowerPoint. Quero desenhar, quero escrever. Deixa eu abrir o Open Board. Aí. O exercício 4 nos diz o seguinte, ó. O gráfico a seguir... Opa, esse é o exercício 3, velho. Aí, agora sim. Duas cargas elétricas positivas Q1 e Q2 situadas no vácuo, em que a constante eletrostática tem um valor de 9 vezes 10 a nona newton, a unidade aqui inteira, que eu não vou ler ela não. Repelem-se com força F, cuja intensidade varia com a distância R entre as cargas, conforme está representado no gráfico, tá? Então, quando a força é de 36 newton, a distância é de 0,5 metros. E quando a força é de 144 newtons, a distância é de 0,25 metros. Aí ele perguntou o seguinte, se a força de repulsão for 16, a distância entre as cargas em metros é, ó, então a gente sabe que F, eu queria muito, agora o Word pegou, olha só, que miserável. Deixa eu fechar isso aqui que vai ser no Word mesmo, mais fácil. Aí. Se a gente observar bem aqui no gráfico, a gente sabe que a força vezes R ao quadrado é igual a uma constante, né? É igual a uma constante, certo? Com isso no gráfico, né, a gente sabe também que a força, 144 newtons, a distância será R, tá? Igual eu falei para vocês, ó, a distância será R, 125, 0,25 metros. E quando a força for 36, R é igual a 0,50 metros. Então, a gente pode calcular essa constante, né, pela equação anterior, que a gente tem que a força, né, 144 vezes 0,25 ao quadrado, que é igual a 36 vezes 0,5 ao quadrado, que é igual isso tudo aqui a 9, tá? Só jogar na calculadora, ou no caso, vocês têm que treinar para fazer sem a calculadora. O que está acontecendo no bate-papo? Ah, tá. Tá frio mesmo.
Então, sabendo que a força F é igual a 16 newton, tá? E que a nossa constante é F vezes R ao quadrado, então vai ficar da seguinte forma, ó. 16 vezes D ao quadrado, ou R ao quadrado. O importante é você dar nome para essa distância. No caso aqui, o exercício deu o nome de R, então vamos usar R, né, gente? Vezes R ao quadrado, tá? Que é igual a quem? Que a gente acabou de descobrir aqui, ó. Que é igual a 9. Agora eu vou puxar aqui para cima. Aí a gente vai encontrar o seguinte, que R ao quadrado é igual a 9,16 avos, certo? Então, raiz quadrada de 9,16 avos. A raiz, nossa, raiz de 9 é 3. Raiz de 16 é 4. 3 quartos. 3 dividido por 4. Ninguém? Então tá, gente. 0,75 metros é a distância R. Se a força for 16, né? Perceba, ó, quanto menor for a força, maior será a distância. A distância vai estar aqui, sim, mais ou menos. Entenderam? Alguém tinha conseguido fazer, gente? Cadê vocês? Ah, agora que eu vi que minha câmera desligou. Oxi. Gente, eu vou continuar com a câmera desligada, vocês. Não importa não, né? Só para não parar a aula no meio para ligar a câmera aqui de novo. Vocês entenderam mesmo? A número 4, essa é mais... Tinha que puxar alguns conceitos e tal, mas o importante é vocês entenderem. Então, vou interromper o compartilhamento para compartilhar outra coisa com vocês. Que é a nossa matéria de hoje. Olha que bonito. Campo elétrico, tá? Vamos lá. Seguinte, ó. O conceito básico de campo elétrico é que uma carga elétrica, né? Como a gente estudou lá em força elétrica, a gente tem cargas pontiformes e essas cargas têm força, tá? Então, uma carga elétrica, ele altera as propriedades de uma região do espaço que está em torno dela. Essa região que fica alterada, em virtude dessa presença, é uma carga elétrica e é denominada de campo elétrico. Tudo aquilo que está em volta da carga elétrica é o campo elétrico, porque se tem uma carga elétrica, existe um campo elétrico, certo? A definição clássica da intensidade do campo elétrico é que a grandeza vetorial, tá? É um vetor, campo elétrico é um vetor, é definida pela razão entre a força elétrica, que a gente aprendeu a calcular, certo? Dividido pela a carga de prova. Essa carga de prova aqui, mais para frente vocês vão entender que essa carga para o nosso campo elétrico ela não vai servir tanto assim, tá? Para vocês entenderem melhor, deixa eu interromper de novo o compartilhamento. Vou compartilhar minha tela porque eu fico indo e voltando mais livre. Aí, vê se vocês estão enxergando uma tela escura. Sim, tá dando para ver. Ó, aqui essa malha escura
é o nosso campo elétrico, tá? Só que para existir um campo elétrico, eu acabei de falar, né? Precisa de quê? Precisa de carga, gente. Eu tenho aqui duas cargas, uma positiva e uma negativa. E esse aqui é o sensor que é a famosa carga de prova, lá, ó. Na carga de prova, se eu não tenho um campo elétrico, ela prova para mim que não existe um campo elétrico, um valor de campo elétrico, tá? Se eu coloco uma carga positiva nesse campo elétrico, veja o que acontece. Ó, essas setas aqui são as famosas linhas de campo, que, querendo ou não, é assunto para a próxima aula, mas é um assunto bem mais conceitual. E perceba, ó, de acordo que eu mexo essa carga, o campo elétrico também altera, ele é alterado constantemente, tá? Se eu colocar outra carga positiva aqui, a mesma coisa, eu posso colocar um tanto, ó, só, o tanto que brilha, que coisa linda. Olha como a física é maravilhosa, gente. Mas, veja bem, ó, o campo elétrico em cargas positivas, tá? Ele se repele. Já em cargas negativas, ele é atraído. O campo elétrico ele é atraído por carga negativa. Ó, aqui eu tenho pouquinho carga negativa, né? Mas ela vai sendo atraída. Quanto mais carga negativa eu colocar, deixa eu colocar elas numa distância bem bonita, que vai dar para enxergar um campo elétrico bem uniforme, bem bonito mesmo de se ver. Deixa eu colocar. Não tem uma régua? Tem uma régua. Distância. Deixa eu ver quem que vai falar a distância para mim. É você, Mariana, porque você foi a primeira a entrar na aula. Fala a distância aí em centímetros, por favor. 20 centímetros? 20 centímetros. Pertinho ela aqui, ó. 20 centímetros. Uma aqui e uma aqui. Agora eu vou colocar uma em cima dessa para ficar mais intenso o campo. Pera aí, tem 3 negativos. Vai me ajudando a contar. 3, 3. Olha lá, ó. Equilibrou agora. Mais bonito. Perceba, ó, como o campo elétrico ele aponta para cima, né, e para baixo, repelindo literalmente a carga positiva, e na carga negativa ele atrai completamente. E quanto mais eu for jogando aqui, ó, se não ficar igual, o campo vai mudar para um lado, ele vai pesar para um lado, ó. Entendeu? Nesse caso aqui, ele pesa para negativo porque tem mais cargas negativas. Se eu coloco uma carga positiva, ele iguala. Se eu colocar mais uma carga positiva aqui, ele vai pesar mais para a carga positiva. Pesar que eu falo não é peso, peso, peso mesmo, não, viu? É pesar só de ter uma noção mesmo. Lá, ó, quando não temos a malha, ó, a gente enxerga até melhor. Colocar essa de cá e essa eu vou colocar a distância de 1 metro. Pra ficar da hora legal. 2. 2 e um pouquinho. Deixar bem no centro. Ó, o campo elétrico sai e entra sempre do positivo, sai do positivo e entra no negativo, ó. Tá vendo? E você pode brincar com isso aqui e observar o tempo inteiro. Ah, e o que que é a carga de prova? Carga de prova é para onde que indica, onde que está o vetor do campo. Ó, tá vendo? Quanto mais próximo tá da carga, mais a carga de prova
a força, né, da carga de prova é maior. E ainda mais pela quantidade de carga que a gente tem. Ó, agora ela aponta para o negativo, ó, tá vendo? Se eu aproximo do negativo, ela aponta para ele. Se eu aproximo para o positivo, ela aponta para fora, tá? Só alguns conceitos que a gente vai ver novamente aqui no nosso slide. Ó, a carga de prova é essa daqui, ó. No caso, é uma carga de prova positiva, tá? Tem uma carga positiva já, uma outra carga de prova. E, ó, o que que eu acabei de mostrar para vocês? O campo elétrico e a força elétrica tá apontando para o mesmo lado aqui, nesse momento. Se repelem, né? A gente não pode esquecer que cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então, as características principais do vetor intensidade do campo elétrico. Primeira, direção, tá? O vetor intensidade, ele tem uma direção. E, no caso, tem a mesma direção que o vetor da força elétrica, que atua sobre uma carga de prova, igual eu coloquei ele para vocês. E o sentido se no caso a carga de prova for positiva, o campo elétrico, tá? E terá o mesmo sentido de F. Ó, o que eu acabei de falar. Se a carga for positiva, o, o campo elétrico terá, né, o mesmo vetor da força. E se for negativa, o campo terá o sentido contrário ao da força. Isso se a carga de prova for positiva ou for negativa, tá? E o sentido do campo elétrico independe da carga de prova, por incrível que pareça, o sentido dele é indiferente da carga de prova. E também seu módulo depois vai ser indiferente. Depende apenas e somente da carga que gera esse campo elétrico. Igual que falei aqui para vocês, ó. O campo, ele tem um valor, ó. Qual que é o valor do campo elétrico? Aqui, ó. Por exemplo, a voltagem desse campo elétrico é de menos 3,796 volts. Só estou dando um exemplo e mostrando mesmo para vocês, tá, gente? Deixa as voltagens, que a voltagem fica bonita, né? No valor, não. Se eu aproximo aqui do positivo, ó, já tem um campo elétrico positivo. Se eu aproximo do negativo, um campo elétrico negativo, certo? No meio aqui, vamos tentar achar o zero. Impossível. Impossível. E se a gente observar, deixa eu fechar isso. Não salvar. Se a gente observar, ó, observa aqui, ó, 1 e 3, tá? 1 e 3 é aqui, perdão. O vetor campo elétrico, ele permanece no mesmo sentido, tá? No caso, afastando da carga. Ó, o vetor campo é esse daqui. Se eu tenho uma carga negativa, ela vai se aproximar da outra carga. Mas a força aqui elétrica é de, de aproximação, né? Já nesse caso é de... Deu branco o nome. Mas ela se afasta sempre da carga aqui, quando as cargas são iguais. Já nos quadros 4, 2 e 4, né, o vetor campo elétrico ele permanece no mesmo sentido, ó. Igual eu mostrei para vocês. O campo elétrico em cargas negativas, ele permanece no mesmo sentido, tá? Aí, em relação ao vetor força, vai depender da carga de prova que eu colocar nesse meu campo elétrico, certo? Aqui a gente faz aquela analogia básica e simples
que eu posso até mostrar para vocês, que vocês vão ficar assim, mas gente, da onde que saiu essa equação? Saiu disso daqui, ó. Ó, essa equação vem do seguinte, tá? Lembra dessa equação aqui, ó? Cadê? Essa daqui, ó, E igual a força dividido pelo campo. Então, se eu tenho a força, ela é igual a K vezes módulo de Q vezes o módulo de Q dividido por quem? D ao quadrado, né? Na hora que eu igualo as equações, ou melhor, substituo F nessa equação aqui, ó, substituindo F, que é a minha força, eu vou ter o seguinte: E, que é igual a K, que é a constante, vezes que dividido por D ao quadrado, vezes quem? O inverso desse, né? No caso, o inverso não, o, só o produto dele, né? Com isso, eu corto as cargas de prova e provo para vocês que a carga de prova não interfere no meu campo elétrico, tá? Então, a intensidade do campo elétrico é diretamente proporcional à carga Q e inversamente proporcional ao quadrado da distância do ponto P até essa minha carga, tá? Ele depende apenas do meio em que a carga pontiforme se encontra, de mais ninguém. O cálculo da intensidade do campo elétrico devido a várias cargas pontiformes, tá? A intensidade do campo elétrico em um ponto P, sendo uma grandeza vetorial, será calculada somando-se vetorialmente as intensidades dos campos elétricos de cada carga pontiforme naquele único ponto, certo? Ou seja, se eu tenho um ponto P aqui, as cargas, perdão, os campos elétricos aqui, ó, cada um, ó, o campo elétrico nesse ponto P da carga 3, ele aponta para cá, porque é positivo, né? Da carga 1 aponta para cá, porque é positivo, e da carga 2 aponta para cá. E esse campo elétrico aqui total, ou melhor, o campo elétrico no ponto P, é a soma desses campos elétricos, tá? Você calcula o campo elétrico em cada um usando essa fórmula e, após isso, você encontra já o campo elétrico em determinado ponto, certo? No caso aqui, ó, por exemplo, se eu quero achar, vou colocar aqui 3 cargas apenas. Do jeitinho que tá lá, ó. É uma positiva, outra positiva e uma negativa. Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho o meu campo elétrico. Tá vendo que bonito? Como é que ele trabalha? Ver o que mais dá para mostrar para vocês nesse aplicativo. Ó, e isso aqui, ó, mostra muito bem. Agora eu intensifiquei o campo elétrico, né, para mostrar melhor, mas
O campo elétrico ele vai ser mais intenso próximo, obviamente, às cargas elétricas, tá? Se eu tenho uma carga de prova aqui, pá, olha o que acontece. Que coisa bonita. Se eu afasto, ela vai diminuindo. Se eu aproximo, ela aumenta, mas se eu aproximo demais da carga negativa, o vetor força é para a carga negativa, ok? Gente, alguma pergunta? Cadê vocês? Abra a câmera aí, gente. Deixa eu ver a cara de vocês. 10 participantes. Oh, meu Deus. O que está acontecendo? É o horário, nesse horário o povo some mesmo. O povo desaparece, né, velho? A Mariana acho muito interessante. Eu fico feliz. É porque falta 5 minutos. Ah, não, esse negócio de tempo tá com nada, não. Mas assim, ó, o campo elétrico, tá? Realmente. Nossa, eu tô me sentindo agora, você falando umas coisas dessas. O campo elétrico, ele não tem muito segredo, não. Ele é você entender que existe a força elétrica, né? E que essa força elétrica está presente no dia a dia, quer dizer que o campo elétrico também está presente no dia a dia. Só que para a gente ter um campo elétrico, as forças elas têm que ser bem intensas, não é igual a força elétrica pode ser mínima quando a gente esfrega na roupa da gente, esse tipo de coisa. Mas o campo elétrico já não funciona tão bem assim. É muito mais difícil a gente visualizar um campo elétrico no dia a dia. O campo magnético é até mais tranquilo, né? O campo magnético você pega um ímã, pega bombril e embaralha as vistas, é ótimo. Você pega um ímã, pega um bombril, põe o ímã debaixo de uma folha e joga o bombril lá. O bombril ele tem que ser queimado, que aí sobra só os pozinhos, sabe? E aí, e aí você dá uma brincada boa lá. Vou mandar para vocês o link aqui, ó, no chat, tá? Ué, eu acho que foi mensagem direta para Raíssa. Que isso? Cadê? Como é que eu mando mensagem para todo mundo? Ih, gente, tá chegando aí no chat, não? Muda o coisinha lá embaixo do chat. Quem quer coisinha? Não sei explicar. Tem o chat, né? Ele, Tem o ele chat. dispara, a gente tem que colocar todos. Ué, Isso. não, mas eu coloquei, ué. Ah, tá. Eu passando vergonha aqui ao vivo. Agora foi. Para vocês brincarem, eu vou postar essa, como é que chama? Esse slide, tá? Só que ele já tem a aula de semana que vem. Se acaso vocês estiverem empolgados e queiram já ver as linhas de força, que é o que a gente vai estudar na aula que vem, eu ficarei feliz, porque a gente já adianta uma coisa que, assim, querendo ou não, a gente já viu, tá? Linha de força, vocês já visualizaram bem, não tem tanto segredo assim, certo? E depois tem os exercícios nos finais aí. Aí, a próxima aula eu corrijo esses exercícios. Se possível. Ó, primeiro exercício é do aplicativo ainda, gente. Vocês podem usar aí. Opa, tá abrindo o WhatsApp sem querer. Certo? Alguma dúvida? Cadê vocês? Alguma dúvida, meu povo?
Tá tranquilo até começar a entrar realmente nas contas. Ué, a conta é a mesma coisa da força elétrica, tá? Praticamente. De verdade. A mesma coisinha. Não muda muita coisa, não. Conta mesmo, conta chata de conta, é lá em potencial elétrico, lá em eletrodirâmica. A gente sai da eletrostática e vai lá para a eletrodinâmica. E lá sim, é onde o filho chora e a mãe não vê. Deus me perdoe. E não, ele te perdoa. Pode ficar tranquilo, ele te perdoa. Ele não perdoa é quem criou a física, né? Não perdoa mesmo não, porque, né? Gente, mas de verdade, estudem, tá? Porque é realmente, sim, eu não sei exatamente a idade de vocês, mas muitos ainda estão vendo isso agora no, no colegial, né? Então, estudem bastante, tá? Essa matéria. Ela não é tão cobrada assim no Enem, de peso, tá? Mas, assim, lá em geradores, resistores, potência elétrica, ela é mais cobrada. Mas, se vocês não souberem isso, lá na frente, infelizmente, dá uma embaralhadinha, tá? Mas, é isso. Um abraço a todos. Até logo. E se cuidem, usem máscara. Obrigado para todos que ficaram até o final. É muito importante para todos os professores, tá, gente? Ainda mais a participação também. Fico muito feliz.